Esta quarta-feira, dia 10, foi o grande dia da cúpula do Clima COP26, com o primeiro esboço de um acordo abrangente lançado. O rascunho é uma espécie de lista de desejos elaborada pela presidência da COP e sua versão final será negociada entre os delegados nacionais nos próximos 2 dias. Dependendo de para quem você pergunta, é ambicioso ou um fracasso total. Os Estados Unidos e a China também fizeram uma promessa surpresa de trabalhar juntos para enfrentar a crise climática. O projeto de acordo inclui a linguagem mais forte de todos os tempos sobre a necessidade de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, o que seria uma vitória para a presidência da COP26, visto que alguns dos maiores poluidores do mundo estavam, até recentemente, relutantes em se comprometer com a meta. Embora os analistas tenham gostado da linguagem, muitos foram rápidos em apontar que o resto do acordo não cumpre o objetivo. Mark Maslin, um cientista climático da University College London, disse à CNN que o projeto era um pouco insosso. Ele reconhece que há uma enorme necessidade de cortar as emissões o mais rápido possível até 2030, para estar na meta de 1,5 graus de temperatura. No entanto, mais tarde no documento, pede aos países que apresentem novos tipos de promessas, metas que estejam todas alinhadas em manter a temperatura abaixo dos 2 graus. Portanto, o início e fim do documento propriamente dito não coincidem, disse ele. O projeto de acordo também pede aos governadores que acelerem a eliminação do carvão e os subsídios aos combustíveis fósseis. Esta é uma importante primeira vez, visto que até agora nenhum acordo da COP mencionou especificamente os combustíveis fósseis. É um absurdo que ainda estejamos pagando dinheiro do contribuinte em centenas de bilhões de dólares por ano para encorajar a produção e o consumo de combustíveis fósseis, disse Alden Meyer, associado sênior da E3G. Mas não há garantia de que a linguagem em torno dos subsídios ao carvão e aos combustíveis fósseis sobreviverá nos próximos 2 dias de negociação. Meyer disse que espera que haja uma briga e tanto sobre isso, antes que um texto final seja acordado. A Arábia Saudita e outros países entrarão e tentarão remover esse parágrafo, disse Jennifer Morgan, diretora executiva do Greenpeace International. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está de volta a Glasgow depois de passar a sua última semana em Londres, tentando tirar o mais recente escândalo político de seu partido das primeiras páginas. Johnson reconhece que as negociações sobre o clima estão ficando mais difíceis à medida que as delegações acertam o acordo final. Agora é hora de todos se reunirem e mostrarem a determinação necessária para superar os bloqueios, disse Johnson em um discurso na conferência. Aqui em Glasgow, o mundo está mais perto do que nunca de sinalizar o início do fim da mudança climática antropogênica, disse ele. A Arábia Saudita está se preparando para ser um grande obstáculo no caminho para um acordo substancial, e o Reino Unido está tentando desesperadamente trazer o reino a bordo. Johnson conversou com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman na quarta-feira e os dois discutiram a importância de avançar nas negociações nos dias finais da COP26. Em um discurso, o ministro da Energia da Arábia Saudita pediu ao mundo que pare de mostrar preconceito a favor ou contra formas específicas de energia. É imperativo que reconheçamos a diversidade de soluções climáticas e a importância da redução das emissões conforme estipulado no Acordo de Paris, sem qualquer preconceito a favor ou contra qualquer fonte de energia em particular, disse o primeiro-ministro da Energia, o príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud. Jennifer Tallman, assessora de política sênior da E3G, disse que as próximas 48 horas serão cruciais e mostrarão se os ministros trabalharão juntos para aumentar drasticamente a ambição em todos os setores ou dar uma vitória à Rússia, Arábia Saudita e Brasil e perder qualquer chance que sinaliza que todos os países terão que voltar com mais ambição nesta década. Ainda na quarta, os Estados Unidos e a China anunciaram um acordo para intensificar suas ambições climáticas de cooperação, poucos dias antes do fim da conferência. Há mais acordo entre Estados Unidos e China do que divergência.
tornando-se uma área de enorme potencial para a cooperação, disse o enviado climático da China, Shi Zhenhua, em uma entrevista coletiva. O lançamento dessa declaração conjunta mostra mais uma vez que a cooperação é a única escolha para a China e os Estados Unidos. Trabalhando juntos, nossos dois países podem alcançar muitas coisas importantes que são benéficas, não apenas para os dois países, mas para o mundo como um todo. Em uma entrevista coletiva feita imediatamente após a de Xi, o enviado especial do clima dos Estados Unidos, John Kerry, disse estar satisfeito com o acordo entre os dois países. Kerry disse que os Estados Unidos e a China têm duas opções. Eles podem sair da COP26 sem trabalhar juntos e deixar o mundo se perguntando onde será o futuro, claramente com uma lacuna, ou trabalhar juntos para aumentar a ambição e começar a trilhar um caminho melhor. Outra forte proposta da COP26 se refere a mudanças na indústria automobilística, pondo um fim para os motores de combustão. Porém, alguns dos maiores participantes da indústria automobilística despejaram água fria na ideia de que a COP26 poderia ser o início do fim da era dos motores de combustão. De acordo com uma declaração publicada na quarta-feira, a presidência da COP26 do Reino Unido queria que os governos, fabricantes e investidores prometessem trabalhar para que todas as vendas de carros e vans novos tenham emissão zero em todo o mundo até 2040 e o mais tardar em 2035 nos principais mercados. Mas a proposta não foi assinada por vários países e empresas importantes. Alemanha, China, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos não assinaram a declaração. Toyota, Volkswagen, BMW e Nissan também se abstiveram de assinar. O ministro alemão do Meio Ambiente, Joachim Fleshbarth, disse na quarta-feira que a Alemanha e outros estados poderiam ter assinado a declaração se a presidência do Reino Unido não tivesse colocado uma barreira desnecessária, referindo-se ao fato de que o acordo não levava em conta os combustíveis sintéticos. Ainda assim, houve alguns signatários notáveis. A Ford e a General Motors concordaram, assim como a Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz e Volvo. Entre as cidades e estados dos Estados Unidos que se inscreveram foram Reino Unido, Canadá, Polônia, Quênia, Índia, território da capital da Austrália, Catulânia, Atlanta, San Diego, Nova York, São Francisco e Seul. Outro problema muito comentado na COP26 é o abismo entre os países ricos e os países em desenvolvimento. A diferença entre os ricos e os pobres está crescendo, e o projeto de acordo com a COP26 não está fazendo o suficiente para enfrentar a crise, disse o diretor do escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, Hans-Georg Strohmeyer, na quarta-feira. Já temos baixos níveis de financiamento para os mais vulneráveis. Temos um sistema de assistência humanitária que está no seu limite, e no atual crescimento da trajetória do aquecimento global, a necessidade vai crescer, e esses são os mais vulneráveis, afirmou. O projeto de acordo apresenta alguns pontos fortes em uma longa sessão sobre a necessidade de entregar 100 bilhões de dólares por ano em financiamento climático para o mundo em desenvolvimento, uma promessa feita pelos países mais ricos do mundo há mais de uma década e que nunca saiu do papel. É confuso e vago. O prazo final, pedido para a promessa de 100 bilhões de dólares, não é reconhecido e esta é uma pergunta importante de países vulneráveis, disse Mohamed Adel, o diretor do think tank climático Power Shift Africa. Quer ficar por dentro das últimas notícias? Inscreva-se agora no nosso canal. Grupos Noé, o portal de apoio à comunidade brasileira.